Olá, boa noite, como vão vocês, meus irmãos, amigos e seguidores que temos no Facebook? Aqui estou eu mais uma vez, irmão César Leal e pastor César Leal, para nós falarmos novamente mais um pouquinho da Bíblia, né? A palavra de Deus, aquela que rege a vida daqueles que creem e que escolheram viver pela Bíblia. Então, irmãos e amigos, pessoas que me ouvem, o nosso assunto aqui é Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é a Bíblia. Então, aos que não gostam de falar da Bíblia, nós pedimos desculpas, mas o assunto daqui é a Bíblia, é a palavra de Deus, ao qual eu creio que rege a todos aqueles que amam a palavra do Senhor e que almejam um dia a vida eterna através do conhecimento do que Deus deixou para nós escrito na Bíblia. Ou seja, essa coletânea de livros que foram ali feitas, aonde esses homens inspirados pelo Espírito Santo, do nosso Deus único, né? O Deus de Israel, e também conhecido como Jeová e outros nomes, mas sabemos que é o Senhor Jesus Cristo, o qual, até hoje, o povo de Israel, a maioria deles, não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como sendo o Messias prometido, né, ali na Bíblia, naqueles livros escritos pelos profetas do Antigo Testamento. E após que Jesus Cristo nasceu, então ali, e que era o qual nós cremos ser o Filho de Deus encarnado em uma pessoa humana, então ele ali foi aquele Messias que cumpriu as profecias dos antigos profetas do Antigo Testamento. E assim, sabendo, nós irmãos, nós sabemos que a parte sobre Deus é algo sobrenatural. Nós cremos no sobrenatural de Deus e naquilo que nós precisamos para alcançar a vida eterna, naquelas promessas que Deus deixou para nós. Então, vamos fazer uma breve oração para nós continuarmos, então, aqui, seguindo em frente com a outra porção agora, que é o cumprimento de outra profecia, dada pelo profeta William Marion Branham, o último profeta e mensageiro das eras das igrejas, o sétimo e último mensageiro. Então, ele deixou ali a profecia que após ele partir, na mensagem Espírito da Verdade que ele pregou, haveria um outro que viria após ele, mas também ali as pessoas ainda estariam cegas de não ver que após esse outro que viria, quando não fosse mais escritura, viria também mais um outro, estava prometido, no parágrafo 44 da mesma profecia de Branham. Então, ali tivemos dois últimos adicionais. Após esse parágrafo 44, não tem mais nada a respeito de profecias. O que se cumpre, irmãos, no mundo, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, são profecias. Que Deus ia trazendo essas profecias aos antigos profetas e transmitindo também aos apóstolos, os nossos pais, no passado, esses pais apóstolos também considerados profetas, né? São os profetas do Novo Testamento, que começou ali com os discípulos de Jesus Cristo, onde eles passaram a ser apóstolos. E ali teve um que não andou com Cristo enquanto ele estava vivo, mas o conheceu depois que ele havia morto e ressuscitado, que foi ali então aquele Saulo de Tarso, que Deus resolveu, teve que intervir sobrenaturalmente, e derrubou ele do cavalo, aparecendo a ele numa luz muito forte, que derrubou ele do cavalo. E ali naquele momento, o Saulo de Tarso, que era perseguidor e assassino dos primeiros convertidos de Cristo,
ali através dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles perseguiam, os matavam, era um assassino, ali também general do exército romano. Então, ele passou a ser uma nova criatura. E quando acontece algo sobrenatural naquela vida, naquela pessoa, onde Deus aparece e chama ele, ali muda também o nome dele. Deus muda o nome, é uma vitória que há sobre aquilo. Saulo não foi mais Saulo, aquele perseguidor. Ele foi Paulo, ganhou outro novo nome. E ali daí em diante ele já não era mais perseguidor e matador dos discípulos de Cristo, mas sim ganhador de almas para o próprio Senhor Jesus Cristo, o qual ele perseguia. Então vejam, houve uma vitória, irmãos. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, que possa abrir o entendimento desses meus irmãos que me ouvem, para a porção que nós estamos vivendo agora nesta última parte dessa história que finaliza aqui no mundo, que é a noiva do Senhor Jesus Cristo, com a outra porção agora. Que após aquilo que não foi mais escritura, então veio essa pequena parte, neste pequeno espaço de tempo que temos antes do arrebatamento da esposa do Senhor aqui no mundo, que é a mesma noiva já casada. Antes desse arrebatamento, então, há essa pequena palavra de misericórdia e, ao mesmo tempo, condenação para as almas que estão em prisão já agora, saberem o motivo do porquê elas estão aprisionadas aqui no mundo, mas sem chance de salvação. Porque é a outra porção, a única que tem, Senhor, que Tu tens dado para nós, como última misericórdia. Estamos reconectando, irmãos, que houve uma pequena caída, porque o calor está muito forte agora nesses últimos dias. E hoje foi um dos dias mais quentes que tivemos por aqui, na minha cidade. Não sei como está na cidade de vocês. Então, isso acarreta também aquecimento ali no celular que nos filma, né? Então, houve essa pequena queda. Mas assim, então, já encerrei a oração e nós vamos seguindo em frente hoje para falar aqui um assunto que nós já falamos algumas vezes, mas eu vou retomar este assunto, irmãos, para ficar mais claro para nós. Nós vemos, irmãos, que o primeiro adicional ali, pastor Osmar Rodrigues Costa, que cumpriu a mensagem Espírito da Verdade, né, no parágrafo 43 daquela mesma mensagem, pregada por Branham, que é uma profecia, ele foi retirado, porque já dizia que quando não fosse mais escritura, viria uma outra porção agora. Então essa outra porção agora viria com aquilo que era para continuar e voltar a ser escritura, fazer aquilo que era correto e concluir esta obra. Qual obra? A obra de Apocalipse 10, do 8 ao 11, que era um ministério que estava ali sobre o pastor Osmar Rodrigues Costa. Então, alguns de vocês não conhecem sobre isto. Vamos ver o que é. Isto é aqui em Apocalipse 10, versículo 8 ao 11, que diz assim, irmãos: E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me: Toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Aqui já no versículo 11 de Apocalipse 10. Então, irmãos, o que era o ministério ali da pessoa estranha do parágrafo 43 da mensagem Espírito da Verdade? Qual era o ministério que estava sobre ele?
Não era o ministério de João, como eles dizem. Ele mesmo não enxergou isto, meus irmãos. Estava ali, pastor Osmar, pregando algo que ele se deixou um pouco ficar cego. Não estava vendo totalmente. Por quê? Aquilo, irmãos, era para ser assim. Nós não devemos julgar ele no sentido de condenar ao pastor Osmar, mas era para ser assim. Deus não estava ali concluindo totalmente a terceira etapa da maneira que foi, desta maneira, com a mensagem dizendo ser, ele dizia ser a mensagem de João. João, aquele da ilha de Patmos, teve visões. Nestas visões, ele teve a revelação dos 7 trovões que soaram e ele ouviu aquelas vozes. E ele escrevia tudo o que ele via. Mas a voz disse, não escrevas. Então, sela, não escrevas. Ele estava dizendo, era a voz de Deus, dizendo para ele não escrever aquilo que ele tinha visto e ouvido das vozes. Ficou em segredo. Então, pastor Osmar cumpriu, meus irmãos, ali, Osmar Rodrigues Costa, que é a pessoa estranha, ele cumpriu o parágrafo 43 da mensagem Espírito da Verdade. E o ministério esse que desimporta que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. O que é esse profetizes outra vez? Esse profetizes outra vez, meus irmãos, é o que vem após irmão William Marion Branham. Ou seja, o profeta da era é o nosso profeta, irmão William Marion Branham. Ele foi o profeta mensageiro que restaurou a palavra para nós termos conhecimento desta palavra e voltar à nossa fé dos nossos pais apóstolos. Então ele fez isso, cumprindo também a profecia de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. E naquela profecia estava predito que o espírito de Elias viria outra vez. Esse espírito de Elias, irmãos, é o próprio profeta irmão Branham, que estava cumprindo esta parte. Não está escrito o nome Branham na palavra de Deus, mas está cumprindo ali com um homem que cumpriu aquele Malaquias 4, 5 e 6, o qual nós, então, branhamitas, cremos ser irmão William Marion Branham, este profeta. E tinha que ser alguém com um dom de profeta forte, poderoso, para que cumprisse o sobrenatural de Deus. Ele teve um chamado sobrenatural para fazer isso. Aqui, irmãos, tem uns mosquitinhos que andam voando, eles vêm me cutucar aqui de vez em quando. Mas então, irmãos, continuando. Então, o que cumpre após irmão Branham ter partido? Cumpre o pastor Osmar Rodrigues Costa. Ele cumpriu, pregou a nações, povos e línguas, mas o que? Profetizando outra vez a mesma coisa que irmão Branham falou, porque irmão Branham foi o profeta que profetizou, que pregou a mensagem da era de Laodiceia. Ele é o profeta maior. Então teve que vir este outro adicional ali, pastor Osmar é o primeiro adicional, e cumpriu esta parte, meus irmãos, de profetizar outra vez o que Branham já tinha falado, ou seja, novamente pregar o que Branham pregou e, ao mesmo tempo, ir explicando para nós a mensagem de uma maneira em que o Espírito Santo ia abrindo cada vez mais o nosso entendimento sobre as explicações que o pastor Osmar teve da parte de Deus e ia passando para nós. Porém, ele mesmo não teve todas as explicações, porque senão não estaria se chamando a si próprio de mensagem de João e se dizendo João. Por aí já se vê, irmãos, que já não é uma parte escriturística. Não é somente as partes que falam dele do dízimo e tal, essas coisas ele errou também. Mas vejam, irmãos, o porquê Deus tem me revelado que o pastor Osmar errou. Ele errou pelo seguinte, meus irmãos, que todos os que pregam esta mensagem, que vem de uma linha, de um início que tem lá com o apóstolo Paulo, então morre, é tirado Paulo de cena, passa um certo período de tempo, de anos, até que venha o outro mensageiro seguinte,
e Deus levante esse outro mensageiro para trazer a outra próxima mensagem depois de Paulo, e assim sucessivamente com cada mensageiro dessa pirâmide aqui. Tem os nomes dos mensageiros, irmãos. Cada um deles ali, Paulo, Irineu, Martim, cada um deles. Tem que se ver, irmãos, que cada um deles teve um chamado sobrenatural que começou a pregar. Pastor Osmar não teve esse chamado sobrenatural. É por isso que ele não conseguiu entender totalmente a própria mensagem que ele estava pregando. Ou seja, ele entendia naquele sentido que explicou para todo mundo. E ficou assim. E Deus aceitou durante um certo tempo, até que ele precisou então removê-lo, recolhê-lo. E o recolheu, para que agora então tornasse voltar a palavra correta desta mensagem. É a continuação de Apocalipse 10, do 8 ao 11. Profetizes outra vez o que? A mesma coisa que o profeta irmão William Branham pregou. Ele deixou as mensagens todas para alimento nosso nas fitas cassete, antigas fitas cassete gravadas, e dessas fitas cassete antigas gravadas, então, muitos fizeram livrinhos na íntegra do que irmão William Marion Branham falava nas fitas, tudo foi copiado em livrinhos, chamado de livrinho. Quando nós se referimos a livro, é a Bíblia, é o livro maior da nossa fé. E quando nos referimos a livrinho, na mensagem dos branhamitas, que seguem... Acho que voltamos, né, irmãos? Acredito que sim, está ao vivo aqui. É por causa do calor, irmãos, está caindo bastante por causa do calor que ele dá superaquecimento ali no celular. Mas vamos continuando. Então, a Gravações da Voz de Deus está ali na cidade de São José dos Campos, irmãos, aqui no Brasil. Mas a sede dela é nos Estados Unidos, cidade de Jeffersonville, Indiana. E quem leva adiante esta obra é irmão Joseph Branham, filho do profeta irmão William Marion Branham. Irmãos, hoje o nosso assunto vai ser o seguinte, depois dessa pequena explanação que eu fiz para os irmãos do que é esse profetizes outra vez que nós continuamos. É a mensagem do irmão Branham, continuando ela, sem tirar e nem pôr nada do que ele, o profeta, falou. É apenas uma repetição, profetizando outra vez o que ele já tinha profetizado. Repetindo essa mensagem do profeta irmão William Marion Branham. Isso para ir ajudando os irmãos a terem alimento e Deus ir nos levando assim, levando a sua esposa até aquele dia para o encontro que nós vamos ter do Senhor conosco. Então, irmãos, vamos falar hoje sobre Moisés e Elias são as duas testemunhas de Apocalipse 11. O que Branham pensava sobre isso? Então, vamos ver aqui, irmãos. As duas testemunhas é o que fala aqui na palavra de Deus, a Bíblia, no Apocalipse 11, que é dito assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. Deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras, e os dois castiçais que estão diante dos deuses da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esses têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta
que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Vejam que aqui fala a besta, que sobe do abismo. Esta besta também, nós vamos no final falar quem é esta besta. E os vencerá. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu. Aqui está, irmãos, então, o que significa Apocalipse 11, essas 2 testemunhas, para quem nunca ouviu falar. Quem são essas 2 testemunhas? Vamos ver o que o irmão Branham, ele, que é o qual nós temos que profetizar outra vez, fala para nós do que é essas 2 testemunhas. Então, irmãos, se é o irmão Branham que tem que falar, né? Então, temos que ver aqui, temos que entender que é o que nós temos que ouvir é o irmão Branham falando. Então vamos ver o que Branham falava para nós sobre essas 2 testemunhas. Né? Nós estamos aqui profetizando outra vez, ou seja, repetindo aquilo que o próprio irmão Branham, então, falou em suas palavras nos sermões que ele pregava. Aqui, irmãos, em código, código seria a conduta, ordem e doutrina, né? Uma mensagem que ela tem várias mensagens ali dentro dela, aonde nós vamos ler na parte de pergunta e resposta sobre os selos. O irmão Branham fez esta mensagem, perguntas e respostas sobre os selos. Na pergunta número 191, eles perguntaram alguma coisa aqui referente a este assunto para o irmão Branham. Perguntaram assim: conforme a abertura do 5º selo, Moisés e Elias têm de morrer? Que me diz de Enoque? Alguém perguntou isso para o irmão Branham. Então, vamos ver o que o irmão Branham fala sobre isto. Ele diz aqui no parágrafo 96 de perguntas e respostas sobre os selos, o irmão Branham responde essa pergunta, que ela foi feita no parágrafo 95. Muitas vezes eu mesmo já tive a curiosidade de saber. Lá estava Enoque. Vejo Moisés vir, e Elias volta, e são mortos. Viram que o profeta já começou a falar aqui, irmãos? Aqui ele diz: vejo Moisés vir, e Elias volta, e são mortos. É o que eu acabei de ler ali em Apocalipse 11, irmãos. Que essas 2 testemunhas seriam mortas. Veja, mas agora Enoque foi trasladado antes. Muitas vezes pensei e já me perguntei: bem, como fica isso? Mas então aqui está a única consolação que posso dizer é esta. Agora note, Moisés só serviu a Deus por 40 anos. Está vendo? Ele estava, vou me aproximar um pouquinho mais aqui. Ele estava com 120 anos. Nos primeiros 40 anos, quero dizer, ele estava sendo instruído. Isto é certo? Pergunta o irmão Branham.
No segundo 40 anos, Deus a estava tirando dele. A estava tirando dele o quê? A instrução que ele tinha tido no Egito. Que Moisés, vocês sabem que ele foi criado por Faraó, a filha de Faraó. Ele era filho da filha de Faraó. Mas não era. Moisés era um ali judeu que foi ali criado pela filha de Faraó, escondido, né? Sem o Faraó saber que ele era um judeu. Ela escondia isso daquele Faraó. Então aqui está dizendo, irmão Branham, ó, que nos segundo 40 anos Deus a estava tirando dele a instrução do Egito, do mundo. O Egito representa o mundo, aquela instrução que ele aprendeu, né, da ciência do mundo. Ele era um homem muito inteligente na ciência do mundo. Mas Deus precisou tratar com este homem para poder, então, fazer ele ser aquele que ia levar o povo adiante da maneira que Deus quisesse conduzir Moisés. E a ciência do mundo só atrapalhava Moisés. Entendem, irmãos? Então, por isso, Deus precisou fazer ele passar por esse deserto todos esses anos. E aqui, nos terceiros 40 anos, ele serviu a Deus. Está vendo? Muito bem. Mas Enoque caminhou 500 anos diante de Deus e foi irrepreensível. Está vendo? Assim, Moisés retorna para servir mais algum tempo. Ele e Elias. Então aqui, irmãos, nesse parágrafo, já o 97, de perguntas e respostas sobre os selos, respondendo aquela pergunta daquele irmão que fez, a pergunta número 191, irmão Branham mesmo está dizendo aqui já no final, que Moisés retorna para servir mais algum tempo a Deus. E ainda ele diz, ele e Elias. Então, são Moisés e Elias os literais que vão estar aqui pregando? Irmão Branham está falando para nós aqui que ele retorna, Moisés, ele e Elias. O que se entende sobre isso, irmãos? Que são os literais, que são eles mesmos que vão estar ali pregando depois que a noiva ser raptada. Enquanto a noiva está nas bodas da festa do céu, ali, porque ela venceu já o mundo e foi raptada e foi levada com o seu senhor e esposo, então Moisés e Elias vêm para fazer esta outra parte, cumprir ali a profecia de Apocalipse 11 aqui na terra. Vamos ver aqui o irmão Branham falando mais, irmãos, na pergunta ainda, aqui agora, é na pergunta número 340. Deixa eu me ver aqui, página. Vamos ver aqui. Aqui. Aqui agora, irmãos, é uma continuação aqui. A pergunta número 220 primeiro. Perguntaram também por irmão Branham sobre esse mesmo assunto, falando o seguinte. O Elias de Malaquias 4 será o mesmo que o Elias mencionado em Apocalipse 11:3? E as outras testemunhas, as duas testemunhas, são indivíduos distintos? Perguntaram para o profeta isso. Vamos ver o que ele falou. Ele responde o seguinte, irmãos. Sim, o Elias de Malaquias 4 não será o Elias de Malaquias 3, porque o Elias de Malaquias 4, irmãos, era o próprio irmão William R. Branham, cumprindo a profecia de Malaquias 4, ele sendo aquele profeta mensageiro, o último mensageiro às eras da igreja. Então, ele tinha aquele espírito de Elias sobre ele, e ele cumpria essa parte da profecia. Então, não era, ele diz aqui, o Elias de Malaquias 4, porque era o próprio irmão Branham. E o irmão Branham estava ali pregando para nós aquelas mensagens que ele pregou, restaurando a palavra de Deus. Então, esse é o Elias de Malaquias 4, mas era o Elias de Malaquias, mas era o Elias aqui, ó, deixa eu ver aqui.
Ó, não será o Elias de Malaquias 3. Sim, o Elias de Malaquias 4 não será o Elias de Malaquias 3. Então vejam que o Malaquias 3 já é um outro Elias. Estudamos isso ontem à noite. E as outras testemunhas são distintas. Duas delas, distintas. Separadas uma da outra. E individualmente, cada uma, distintas uma da outra. Sim, Senhor. Moisés e Elias, conforme nossa revelação. Agora não quero segurá-los aqui por muito tempo. Então vemos aqui, irmãos, que irmão Branham, em perguntas e respostas sobre o selo, já deu 2 respostas para nós, falando sobre ser o próprio Elias e o próprio Moisés literais, que estão ali cumprindo aquela parte, ou que vão cumprir ainda no futuro para nós, né? Um futuro que não é muito distante, está muito próximo de acontecer isso, meus irmãos. É uma profecia bíblica, Apocalipse 11. Então aqui, irmãos, agora a pergunta número 340 também que fizeram para o profeta. Na mesma mensagem, perguntas e respostas. O parágrafo seria o 134. Perguntaram, Moisés e Elias estão na terra agora? Perguntaram isso para o irmão Branham naquele tempo em que o irmão Branham estava na terra vivo ali agora. Então Moisés e Elias na terra agora? Estão eles na América? Perguntaram isso para o irmão William Marion Branham. Então ele responde aqui no parágrafo 134. Não, eles não estão aqui. E não estarão até que a igreja seja tomada. Esta igreja não é igreja, é a noiva, irmãos, é a noiva. Na verdade, para nós hoje que temos a revelação após o profeta Branham, e quem explicou isso para nós foi então o primeiro adicional, pastor Osmar Rodrigues Costa. Então hoje nós sabemos pelas explicações do pastor Osmar Rodrigues Costa que não é a noiva, é a esposa já casada, irmãos. Que as coisas foram cumprindo ao decorrer do passar do tempo. Então ali, ó, e não estarão até que a igreja seja tomada. Então, Moisés e Elias, quantos compreendem isto? O irmão Branham pergunta, correto? E vamos ver, eles não têm nenhum nome assinado nisto, certo? Seja quem for que fez estas perguntas. Aqui ele está falando da pessoa que perguntou isto, né? Mas então aqui, esta pergunta já mostra para nós a resposta do irmão Branham. É mais uma resposta em que o irmão Branham está confirmando praticamente que é Moisés e Elias literais que estarão aqui no mundo, aqui após a esposa ser raptada. A esposa sobe com Cristo nas nuvens e Moisés e Elias automaticamente descem do céu e aparecem ali vestidos de saco e começam a pregar ao povo a mesma mensagem que nós hoje estamos pregando para vocês, ou que os pastores branhamitas pregaram para vocês todo esse tempo. E ali, então, eles pregam esta mesma mensagem aos judeus, porque nós fazemos parte dos gentios, o povo gentil que é fora do povo judeu, aquele povo gentil que creu em Jesus Cristo ser o Messias prometido e ser o Filho de Deus aqui na terra, cumprindo aquela parte então que ele tinha que cumprir. Já os judeus não creram, por isso essas 2 testemunhas vêm para salvar ainda 144 mil almas que têm que ser salvas através desta pregação, deste evangelho, que essas 2 testemunhas estarão levando naquele tempo às pessoas, aos judeus. E será um tempo em que eles estarão sendo ali também muito perseguidos, os próprios judeus, porque eles foram perseguidos a história toda, a vida toda. Ainda hoje, na nossa época, está havendo guerra lá, que querem exterminar com os judeus, né? Então aqui, irmãos, também
Vamos ler mais alguma coisinha que o irmão Branham fala para nós, ainda em Conduta, Ordem e Doutrina, onde diz ali perguntas e respostas sobre Hebreus agora, na terceira parte. Então, vamos ver aqui o que o irmão Branham está falando em perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte. E no parágrafo 168 até o parágrafo 178, irmão Branham fala para nós sobre essas duas testemunhas o seguinte: pois Moisés nunca ausentou. Não, este corpo foi levado. Os anjos o levaram. Ele não morreu. Ele não se corrompeu. Ele era um tipo perfeito de Cristo. Ele morreu e os anjos o levaram. Vejam, irmãos, que a história conta para nós que Moisés ia avistar a terra prometida. Vamos fazer uma pausa aqui. Então, ele avistou de longe a terra prometida. E ali, quando levaram ele a um monte alto, e ele avistou aquela terra prometida de longe, ali então aconteceu a morte de Moisés. Entenderam? E ficou esta parte na Bíblia sem explicação. Por quê? Isso é o que o irmão Branham agora está explicando para nós aqui, ó. Onde ele mesmo, o irmão Branham, disse o seguinte, ó. Não, este corpo foi levado. Os anjos o levaram. Ele não morreu. Ele não se corrompeu. Ele era um tipo perfeito de Cristo. Ele morreu e os anjos o levaram e nem o diabo soube onde ele foi enterrado e tentou disputar com Miguel, o arcanjo, a respeito do seu sepultamento. Isto é o que a Bíblia diz. Deus o levou no rapto. Houve um rapto no corpo de Moisés. Miguel disputou ali com Lúcifer, que queria também o corpo de Moisés. Ou porque, não sei, só sei que queriam aquele corpo, aqueles demônios. E Miguel venceu. E os anjos que estavam com Miguel venceram, levaram o corpo de Moisés. Vejam só. E Elias, aqui continuando, então, irmãos, depois da minha breve explicação, quando ele estava andando ali, um profeta de Deus andando até o Jordão, tirou o seu manto e tocou nas águas, e elas se separaram para a direita e para a esquerda. Ele subiu na montanha. Eliseu disse, por que você está me seguindo? Ele disse, eu quero uma porção dobrada do seu espírito. Disse, dura coisa me pediste, mas se me vires quando eu partir, ele manteve seus olhos nele. E após algum tempo, lá no céu, do céu, desceu uma carruagem de fogo, e anjos de fogo, cavalos de fogo, e Elias entrou nela e subiu para a glória. Ele nunca provou a morte, ele foi trasladado, ele tem que morrer. Agora vejam, irmãos, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma mensagem sobrenatural. Aqui nós, branhamitas, cremos na Bíblia como a Bíblia sendo também algo que cumpre sobrenaturalmente. Foi assim nos dias do mensageiro sétimo anjo William Marion Branham. Ele teve um ministério sobrenatural. Ele curava as pessoas. Ele discernia os pensamentos das pessoas. Ele dizia até mesmo o nome e a rua da onde certa pessoa ou certo casal morava. Ele dizia todas estas coisas antes até mesmo de orar por uma cura. E ele dizia para a pessoa, você é de tal lugar, você mora em tal lugar, a sua rua é assim, assim, assim. E tudo dava certinho e a pessoa confirmava. O que é isto? É um poder sobrenatural que estava sobre o profeta e ele tinha este dom, nasceu com este dom, e Deus usou este dom para atrair as pessoas para que ouvissem então o são evangelho de Deus, a sã palavra, a verdade, a palavra da verdade da hora, daquele dia em que o profeta estava vivendo e restaurando para nós a nossa fé aos nossos pais apóstolos, que ao decorrer das eras ia sempre sendo ali morrendo, né? Ou sendo deturpada
pela aquela falsa igreja que sempre dominou o mundo, ainda domina até os dias de hoje, aquela besta que subiu do abismo, meus irmãos. Então vejam, irmãos, aqui, Elias foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Quando tem pessoas que não creem que esta mensagem é sobrenatural, meus irmãos, e ainda dizem, e ficam ali batendo o pé, não, quem vai pregar aqui no mundo são pessoas daqui da terra mesmo, e não sei o que. Isto só mostra, meus irmãos, vocês têm que tomar cuidado com pessoas que falam assim. São pessoas que não são espirituais, mas carnais. Não creem no sobrenatural de Deus. O que a noiva vai passar pela frente? O que Jesus Cristo vai fazer por ela? Ele vem buscar ela sobrenaturalmente. É algo sobrenatural. Os mortos ressuscitarão. Isto é uma coisa que para nós no natural é impossível acontecer. Acontece nas coisas sobrenaturais de Deus. É isto que aconteceu durante o ministério de Branham, durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou mortos. Ele mesmo ressuscitou, ele mesmo morreu e depois tomou sua própria vida e ressuscitou. Foi o único ser que pôde fazer isso. Morrer e retornar a vida a ele próprio. Vejam bem, irmãos. Então nós cremos numa mensagem sobrenatural. Então tem pessoa por aí dizendo que não é Elias e Moisés os literais. Essas pessoas não creem, irmãos, na mensagem de irmão Branham. Eles não creem numa mensagem sobrenatural. Pessoa que fala desse jeito não crê. Então, se essa pessoa não crê, o que está fazendo pregando um evangelho errado aos irmãos que creem? E por que você, sabendo que esta pessoa é assim, alguns de vocês, ainda vão e seguem esta pessoa e apoiam essa pessoa errada? Por que fazem isto? Porque vós sois rebeldes, filhos da rebeldia e filhos do vosso pai, o diabo. Porque o diabo é incrédulo. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, pessoas que fazem isso, fazem para afrontar outras pessoas. Como uma certa irmã que faz isso para me afrontar. E um outro irmão que faz isso para me afrontar. Esses dois indivíduos do diabo parece que esquecem que nós não estamos aqui no mundo para afrontar irmão. Nós estamos aqui no mundo para crer na mensagem sobrenatural de Branham, na mensagem sobrenatural do apóstolo Paulo e dos mensageiros seguintes. Estamos aqui para crer num evangelho sobrenatural e irmos todos ao rapto, todos os que creem. Todos os que creem e se respeitam mutuamente uns aos outros. Agora, quando tem um irmão ou uma irmã rebelde que faz isso, o que você quer ir indo atrás deles? Você quer perder a tua salvação, meu irmão, minha irmã que me ouve? Se você for atrás de pessoas que são assim, dando ouvidos a fofocas, que eles fazem até mesmo de mim, que sou sempre o alvo deles, agora na atualidade eu sou o alvo deles. Então, meus irmãos, vocês vejam bem o que estão fazendo, porque vocês mesmos estão indo ao inferno, tornando-se almas encarceradas junto com eles. Essas pessoas estão pregando o evangelho e não sabem que já são almas encarceradas somente por tentar fazer afronta para uma outra pessoa, um outro irmão. Porque o nosso irmão William Marion Branham disse, um eleito não persegue outro eleito. Então vejam, irmãos, irmão Branham, ele falou para nós que era Moisés e Elias literais. Então, quando tem pessoas que vêm e pregam algo diferente do que o próprio irmão Branham falou, e eu provei isso e mostrei para vocês aqui o próprio irmão Branham falando, essas pessoas, irmãos, elas estão no espírito do diabo. E se vocês seguirem pessoas assim, vocês vão estar iguais às denominações do mundo, que pregam Pai, Filho e Espírito Santo, e até hoje dizem que são corretos, quando já foi provado pelo próprio nosso profeta irmão Branham, que é o mensageiro que nós temos que seguir,
que o batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo na Bíblia. Nunca ninguém batizou em nome do Pai, Filho e Espírito Santo lá no tempo dos apóstolos. Eles batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2,38, entre outras passagens que há na Bíblia. Então vejam, irmãos, vocês têm que entender esta parte da mensagem e verem que quando tem pessoas que já estão falando diferente do que é Apocalipse 10, do 8 ao 11, que diz profetizes outra vez o quê? A mesma coisa que Branham falou. É um cumprimento do que Branham falou. Branham pregou para nós na era, Branham falou para nós nesta era, então nós estamos apenas repetindo, profetizando outra vez. Repetir o que Branham profetizou, o que ele pregou. Tudo o que ele pregou é um profetizar. Ele profetizou, ele revelou a mensagem dele. Então, nós não podemos sair fora do que ele falou. Se sairmos fora do que ele falou, estamos saindo fora da fila. Paulo, irmão Branham, teve um sonho. E ele viu uma irmã, um sonho não me desculpe, uma visão. Ele foi ao céu e viu uma irmã que estava saindo fora da fila e ele gritou, volte para a fila, irmã, volte para a fila. E isso para nós é um exemplo de que nós temos hoje que voltar para a fila, para ser escritura, quando não foi mais escritura ali do parágrafo 43. Então, mudou para o parágrafo 44 da mensagem Espírito da Verdade e passou a ser outra porção hoje, que é o que eu prego para os irmãos. E estes outros que continuam pregando, pastor Osmar e outras coisas, tornaram-se águas paradas. Meus irmãos, não vão em frente, ficam parados no lugar, somente repetindo o que o Osmar falou e ainda de uma maneira sem revelação e errada, pregando a mesma coisa que o Osmar pregou, sabendo que nós temos que corrigir aonde ele errou. Tem que ser corrigido. Ou vocês acham que vão alcançar algum arrebatamento indo cada vez mais repetindo coisas erradas? Não, isso só vai fazendo vocês irem para o abismo, cada vez se desviando mais da fila. Vamos voltar para a fila, meus irmãos, voltem para a fila, pastores, membros. Então é difícil, irmãos, eles voltarem para a fila. Por quê? Porque eles estão cegados naquela mensagem daquele pastor. E assim eles não vão sair dali. E isso é para ser assim mesmo, irmãos. Por isso que Deus deixou acontecer aos poucos as coisas, mudando então já e agora revelando para vocês que existe um segundo adicional e vocês não querem crer nele, mas vocês não crendo nele estão ficando para fora, porque é um chacoalhar, uma peneira de Deus que está passando. Passou. E vai levar todos aqueles que não são predestinados a ir no arrebatamento ao abismo, então eles ficarão iguais às igrejas evangélicas, e iguais à primeira e segunda etapa, e até mesmo a essa mensagem que dizem aí que é a noiva da etapa pirata, né? Vão ficar iguais, já estão iguais, pregando um evangelho sem efeito. Um evangelho que aos olhos de Deus não tem efeito. Só terá efeito agora a outra porção agora. Quem não estiver nisso, irmão, não é mais predestinado a subir ao arrebatamento. Está predestinado, sim, a sair fora do arrebatamento, porque não foi escolhido por Deus. Você não foi escolhido para ir no rapto, meu irmão, minha irmã, que não crê nisso. Enquanto você continua com tua rebeldia. E isso é para vergonha tua própria, porque você mereceu. Você foi uma pessoa arrogante com algum irmão, você foi malvada, você quis ser má, você também, irmão, que quis o lugar do outro, quis destruir o outro, quando deveria ter aplicado Mateus, ali, 18:15, e ali chamado teu irmão para conversar de lado, quando ele estava errado, não o fez, você quis se usar para usurpar o lugar dele, porque você enxergou a verdade do que Deus estava fazendo na vida dele. Mas você, como um Adonias, quis tomar o lugar de Salomão, né?
e ali você está hoje reinando e levando irmãos e mandando recadinhos no Messenger e falando pelas costas mal deste irmão aqui que prega para você. E onde você vai chegar com isto? Você nem só vai chegar como já chegou, você está no abismo já. Está no abismo, está na escuridão, está nas trevas, é alma encarcerada e só está levando aqueles iguais a você, que são encarcerados iguais a você, que vão crer igual a você. Enquanto que eu estou pregando para tirar aqueles irmãos que estão na treva e que querem ouvir a mensagem da outra porção agora renovada e que é a última peneira de Deus passando. Então, estes subirão. E você que pensa que vai subir, vai ser rejeitado por Deus, da mesma maneira que Cristo disse para aqueles que um dia chegaram para ele, mas nós não pregávamos o evangelho, nós não fazíamos curas em teu nome. E Jesus disse a eles que esses são aquelas denominações evangélicas erradas, né? Por aí, que nós temos os nomes dessas igrejas blasfemas, que irmão Brana chamou eles de nomes blasfemos. Todos os nomes dessas igrejas evangélicas são nomes de blasfêmia. Então, ouvirão de Deus, não vos conheço. E você vais ouvir de Deus a mesma coisa, não vos conheço. Pregas um evangelho ao qual não te chamei para pregar. Não teve um chamado. E você, além de tudo, ainda quer usurpar o lugar daquele que eu chamei e coloquei neste lugar. Eu dei este lugar, esta cadeira para ele. No tempo do pastor Osmar, Deus tinha dado aquela cadeira, aquele lugar para ele pregar sobre os outros da terra. Era o segundo adicional de Brana. Então ele estava correto. Mas quando saiu fora da escritura já não era mais correto. Então, foi homem que tirou ele? Não. Não foi homem que tirou ele, não precisa. O Senhor Deus está cuidando da sua obra, Ele está vendo a obra dele. Ele remove a pessoa. Quem tirou Moisés? Mataram Moisés? Tiraram ele da autoridade que ele tinha? Ninguém pode tirar um homem de Deus ungido por Deus, a não ser o próprio Deus. Foi Deus mesmo que então ali determinou: Moisés, agora você foi até aqui e eu vou te recolher. Então a mesma coisa aconteceu com o pastor Osmar Rodrigues Costa. Você foi até ali e agora eu vou te recolher. Minha mensagem você já está deturpando, já está aumentando, falando a mais, dizendo ser mensagem de João quando não é, dizendo outras coisas mais quando não é, dizendo que o dízimo é todo do pastor e ele faz o que quiser quando não é. Entenderam, meus irmãos? Espero que mais claro que isso, para ajudar vocês a saírem deste povo errado, branamitas errados, rebeldes, mas que querem continuar seguindo em frente com a mensagem deturpada e água parada, ouvindo somente as fitas do pastor Osmar ali. Vamos ouvir mais uma mensagem do pastor Osmar enquanto nós aguardamos o arrebatamento. E és uma pessoa sem caráter, uma pessoa que quis destruir outra pessoa, que falou mal pelas costas, que quis destruir aquele que foi escolhido por Deus, pior ainda para você. Então veja, sendo mau caráter, você acha que entrará no reino de Deus? A Bíblia diz que injustos, mau caráteres não entrarão no reino de Deus. Você acha que entrará? Você acha que o Senhor Jesus Cristo abrirá a porta para você e o buscará? Nunca. Nem você, nem quem te segue. Porque são iguais a você. Você está fazendo o seu povo rebelde crer em você. Então aqui, irmãos, continuando, já nesta mesma coisa que nós estávamos falando sobre Moisés e Elias, se são eles os literais, e irmão Brandon aqui já está dizendo para nós que são. Continuando. Então ele parou aqui no parágrafo 170 desta mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus, né? Terceira parte, ele disse, eu quero uma porção dobrada do seu espírito, aqui falando de Eliseu, falando para Elias, né? Então disse o Elias para o Eliseu, dura coisa me pediste, mas se me vires quando eu partir, né? Então aí, irmão Brano continua dizendo, ele manteve seus olhos
nele, em Elias, porque ele queria continuar aquela mensagem de Elias e receber aquele poder em porção dobrada sobre ele. E ainda está dito aqui, irmão Brana diz que está em 2 Reis, capítulo 2, verso 9 a 10, esta história que o irmão Brana está contando aqui, sobre o Elias e Eliseu. Continuando, parágrafo 172. E após algum tempo, lá do céu desceu uma carruagem de fogo, e anjos de fogo, e cavalos de fogo, e Elias entrou nela, e subiu para a glória. Ele nunca provou a morte, ele foi trasladado. Ele tem que morrer. Vejam, irmãos, nós cremos numa mensagem sobrenatural, aonde pode muito bem descer Elias e Moisés lá do céu e vir até ali em Israel e aparecerem ali de repente e começarem a pregar a sua mensagem. E a Bíblia ainda diz que eles estarão vestidos de saco. E se você observar estes dois profetas de Apocalipse 11, eles fizeram a mesma coisa que Moisés e Elias fizeram. Olha, irmão Brana falando para nós. Você diz, irmão Brana, você quer me dizer que Elias e Moisés ainda estão vivos? Responde, irmão Brana, absolutamente. Ora, absolutamente, ou seja, aqui irmão Brana respondendo, em outras palavras, dizendo, sim, eles estão vivos. Eles foram levados vivos ao céu. Ora, antes do Monte da Transfiguração, ou melhor, no Monte da Transfiguração, antes de Jesus ir para o Calvário, ali estavam ambos, Moisés e Elias, ali de pé, conversando com ele. Com ele quem? Com Jesus. Com certeza eles conversavam, eles não estão mortos. E eles nunca morreram. Eles são mortais. Eles têm que morrer. Vejam, aqui o irmão Breno está dizendo que então Elias e Moisés, que nunca morreram, eles ainda têm que provar a morte, irmãos. E vai ser naquele tempo em que eles vierem aqui para pregar esta mensagem que hoje é pregada a vocês, mas pregar para os judeus. Então eles apenas estão em um estado glorificado, esperando por aquela hora. E então, quando eles voltarem e pregarem exatamente 3 anos e meio sob a unção do batismo do Espírito Santo, enquanto as bênçãos forem tiradas dos gentios e a igreja for tomada e a fria igreja formal for caçada como cães pelos comunistas e partidos romanos, e quando eles forem caçados e mortos, eles serão mortos. Então, esses profetas pregarão 3 anos e meio, e a Bíblia diz que eles foram mortos na grande rua, espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde nosso Senhor foi crucificado. Isto foi lá atrás, em Jerusalém, vejam, de volta a Jerusalém, espiritualmente chamada, né? Espiritualmente chamada. Então aqui tem as referências, irmãos, eu não vou ler aqui. Eles jazerão na rua por 3 dias e noites, e então, no final dos 3 dias e meio, o Espírito da vida virá a eles, e eles ressuscitarão. Eles tiveram que morrer como os outros mortais, eles tiveram que fazê-lo. E quando eles matarem aqueles 2 pregadores, daí vem pontinhos. Continuando no parágrafo 177, eles pregaram contra o erro, eles trouxeram fogo do céu. Quem fez aquilo? Eles trouxeram pragas do céu e feriram a terra tão rápido como a qualquer hora eles queriam. E eles trouxeram fogo do céu, e eles pararam o céu para que não chovesse pelo tempo que quiseram. Quem eram aqueles? Exatamente Moisés e Elias. E aí estão aquelas 2 testemunhas de Apocalipse 11, 6, 9, 11. Então, irmãos, irmão Brana está dizendo, e continua um cabeça dura por aí pregando coisas. Para vocês verem, irmãos, que quando uma pessoa é cabeça dura e ela fica ali batendo e batendo naquela tecla porque ela não quer dar o braço a torcer, o que ela está fazendo, meus irmãos? Está levando você que ouve esta pessoa ao inferno com ela. Ela já provou para você que é cabeça dura, que não entra na cabeça dela, ou melhor,
Será que não entra, irmãos? Pensem um pouquinho. Será que não entra? Ou será que é rebeldia e está fazendo de propósito? E você vai querer seguir uma pessoa rebelde, como foi Lúcifer, que sabe que Deus é o Deus Todo-Poderoso e Criador, e por ser rebelde queria o lugar dele. E você vai continuar seguindo um rebelde? Então, meus irmãos, se vocês não abrem os olhos e não veem o que a outra porção de agora está pregando para vocês, que é para tirar vocês destes falsos ungidos desse dia, pastores que pregam essa profetizes outra vez, a mensagem de Branham. Pastores que pregam a mensagem de Branham erradamente, são falsos ungidos e estão levando milhares de pessoas com eles ao inferno. Uns porque só querem dinheiro e continuam pregando aquela doutrina errada do dízimo. E outros porque não querem dar o braço a torcer para quem fala a verdade. Então eles começam a inventar calúnias de quem fala a verdade, porque aquele que fala a verdade está querendo abrir os olhos de vocês, meus irmãos. E Satanás se levanta contra esta pessoa. Todo o inferno é contra este ensinamento de falar a verdade, da mensagem de um homem só. E este um homem só é sempre um escolhido diretamente de Deus, do trono de Deus. É Deus quem escolhe. Não é uma continuação com votinhos de igreja, continuando escolhendo o seu pastor de igreja. Não, este homem é um homem especial, assim como foi o irmão Branham, escolhido de Deus para trazer a mensagem dele ao mundo. E agora esta mensagem tem que terminar da mesma maneira com uma pessoa escolhida por Deus, para levar a verdade ao povo e dizer para vocês, cuidado, onde vocês estão ouvindo a palavra, são falsos homens de Deus, falsos ungidos, que estão pregando a mensagem de Branham erradamente e levando vocês a crerem em Branham, mas erradamente. E vocês terminarão no abismo com eles. E por que vocês querem seguir eles? Porque vocês são iguais a eles, rebeldes como eles. Não dão o braço a torcer como eles e não pedem perdão como eles. E são pessoas que têm que pedir perdão. Se eles não se arrependerem, não pedirem perdão, de continuarem pregando o evangelho desta maneira errada, aos olhos de Deus, eles serão castigados por Deus. E qual é o castigo? É as trevas exteriores. É o inferno. Deus não tem aprovação de pessoas injustas no reino dele, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos continuar. E quando eles atormentarem a igreja, aqui falando, continuando sobre Elias e Moisés, né, que estão vivendo lá naquele tempo, pregando a mensagem ali no futuro para nós, né? Ou melhor, o mundo, né? Quando eles atormentarem a igreja, ou melhor, o mundo, diz o irmão Branham, através das suas pregações, e receberem de volta os judeus, e os trouxeram de volta ao arrependimento, trazendo-os de volta para crerem. Quando eles virem Jesus vindo para a noiva, eles dirão, ei-lo, este é o nosso Deus no qual esperamos. Este é ele. Mas ele não está vindo para eles, ele veio para a sua noiva. Então, irmãos, aqui, mais claro do que isto, eu não consigo fazer para vocês. Então, irmãos, aqui, irmãos, esta mensagem que eu vos prego já é a terceira vez que eu prego. Por quê? Porque já 2 vezes eles apagaram a minha live no Facebook que eu falei sobre esse assunto. Porque alguém maligno tem feito denúncias de mim com mentiras lá para que apaguem essas lives que eu falo sobre Moisés e Elias serem os literais, né? Por quê? Porque não querem que apareça a verdade para que eles não sejam envergonhados porque estão pregando e dizendo que não é Moisés e Elias, não. Cabeça dura. Sabe, meus irmãos, sabem o que a cabeça dura faz? A cabeça dura vai e continua pisando na mesma tecla e vai indo até o abismo e leva vocês junto com eles. Se vocês continuarem com cabeça dura desse jeito, vocês vão ir para o inferno. E se vocês querem esse caminho, meus irmãos, aí cada um faz a sua escolha. Nós temos o livre-arbítrio, né? É de vocês o livre-arbítrio. Então, vocês que sabem. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe ali o irmão que está vendo ali, irmão Luiz Fontaniva. E vamos encerrando, né? Mas aqui, irmãos, vejam. Vamos continuar aqui. Vejam que
Após esse assunto sobre Moisés e Elias, o irmão Branham continuou falando sobre o assunto ainda referente à besta e sobre o anticristo, ou seja, no que ele acreditava quanto a este assunto. Vou ler para vós o que o irmão Branham pensava sobre ele, onde sairá, sobre de onde sairá o anticristo. Então aqui ele continuou falando alguma coisa aqui sobre o anticristo. Então, no parágrafo 179 desta mesma mensagem aqui, ó, irmão Branham continua dizendo alguma coisa aqui para nós. Quando José foi para o Egito, ele não levou seus irmãos consigo, mas ele tomou sua noiva ali. Absolutamente. Mas quando ele se deu a conhecer a seus irmãos, não havia ninguém presente. Está exatamente correto. E quando ele se fizer conhecido a estes judeus, não haverá ninguém ali, exceto os judeus. Ali estão aqueles que mataram a José, ali de pé. E ele disse, bem, eu sou José, vosso irmão. E ele chorou. E eles disseram, agora nós sabemos por que estamos aqui, porque nós o matamos. A mesma coisa, aqueles judeus terão um grande momento de problema pouco antes da vinda agora, daquela perseguição, fazendo-os voltar para a sua terra natal. Os enxotarão como um bando de ovelhas ali de volta para o Monte Carmelo. Quando o Senhor Jesus vier para a sua noiva, e eles o virem, eles dirão, é este pelo qual estávamos esperando. Aí está ele. Ele levantará com a cura em suas asas. Isto é correto. E a igreja, o remanescente dos judeus, quando eles finalmente matarem aqueles 2 profetas e estiverem deitados nas ruas espirituais, chamadas Sodoma e Egito, onde nosso Senhor foi crucificado, eles enviarão presentes uns aos outros. Agora, irmão Palmer, aqui está você. Olhe de volta para a história romana. Aqui, irmão Branham se dirige a um irmão que está lá na audiência, né? Chamado de irmão Palmer. E ele diz para o irmão Palmer, aqui está você. Olhe de volta para a história romana e você descobrirá que há apenas uma nação em todo o mundo que sempre envia presentes depois de uma batalha. Este é o Império Romano. Esta é a razão pela qual eu digo que o anticristo sairá de Roma. Vejam, aqui está o irmão Branham dizendo para nós, então, o porquê ele acreditava que o anticristo, que virá no futuro, né, ali após a noiva ser arrebatada, ou próximo já da noiva, ainda estando aqui no mundo, o anticristo vai começar a se manifestar, meus irmãos. Então, o irmão Branham está dizendo para nós, esta é a razão pela qual eu digo que o anticristo sairá de Roma. A besta sairá de Roma. Ela não pode vir de Moscou. Ela vem de Roma. E o dragão vermelho que ficou na frente da mulher para devorar seu filho, tão logo que ele nascesse. Onde estava aquele diabo? Quem era ele? Vejam aqui, irmão Branham perguntando. Ele vai responder agora. César Augusto, que enviou e matou todas as crianças de 2 anos para baixo. Onde estava aquele diabo? Quem era ele? Irmão Branham perguntou. E irmão Branham respondeu. Era César Augusto, aquele imperador romano, que enviou e matou todas as crianças de 2 anos para baixo. Vejam bem, o que Roma faz? Roma tenta destruir, meus irmãos, todo o evangelho verdadeiro, abafando a verdade, como faz a grande besta, a igreja falsa desse mundo, até hoje, sufocando a virgem prudente deste mundo, sufocando o verdadeiro evangelho, ao qual nós hoje, agora na outra porção, estamos voltando aos tempos passados e voltando a como era a igreja primitiva, o evangelho que tem que ser, para sermos arrebatados, aquele evangelho que tem que ser, Apocalipse 10, do 8 ao 11, e ali cumprindo todas estas coisas que o pastor Osmar cumpriu e também explicou para nós, as que nós podemos levar adiante, aquilo que nós podemos aceitar.
Mas aquilo que nós sabemos agora que estava errado, aquilo temos que deixar de lado. Então vamos ali levar adiante o que é certo. O que é errado nós vamos corrigindo e deixando de lado. E vamos seguir certo, na linha do evangelho correta. O dragão vermelho, o dragão besta, significa poder. O poder romano perseguiu e tentou encontrar aquele filho Cristo. E a mesma coisa, todas as vezes que os romanos, a velha Roma pagã, tinham uma grande vitória, eles enviavam pedras brancas e tudo mais uns aos outros como presentes, como uma lembrança. Então aquelas pedras, o que eram aquilo? Eram pequenos dons enviados pela igreja romana. Absolutamente, exatamente, assim tem que ser. Eu estive ali na cidade do Vaticano e verifiquei isto com a Bíblia. O Papa usando uma coroa tríplice, Vicarius Filii Dei. Todas aquelas coisas que eu ouvi e assim por diante são absolutamente a verdade. Um grupo religioso que governa cada nação sob os céus. E ela o faz. Aí está, é assim. Cada nação governada por esta falsa igreja. Por isso que vocês veem, não há lugar no mundo que não tenha, irmãos, uma igreja romana levantada. E na maioria dos países, sempre na praça principal. Não é assim aqui na nossa cidade de Caxias do Sul, não é assim em Porto Alegre, não é assim lá em Campinas, lá em São Paulo. Sempre aquela grande catedral romana, Igreja Católica Romana, nos melhores lugares, ali nas praças centrais, lá em São Paulo, na Praça da Sé, e assim, naquela região central ali, aquilo, como quem diz, quem domina o mundo somos nós. Entenderam, meus irmãos? É isto aí, meus irmãos. Então vejam, um grupo religioso que governa cada nação sob os céus ou debaixo dos céus. Nada tenho contra o povo católico, não, Senhor. Eles são simplesmente tão bons como qualquer um, mas a religião deles está errada. De acordo com esta Bíblia, e se esta Bíblia está correta, eles estão errados. Eles dizem que eles não importa o que a Bíblia diz, nós cremos que a Bíblia fala com suprema autoridade, absolutamente, é a palavra de Deus. Então veja você ali, aquelas pedras que foram enviadas então, de Apocalipse aqui, as pedras que eram presentes enviados uns aos outros, que apenas vai mostrar, a Bíblia diz, e Apocalipse aqui diz que aqueles que têm sabedoria possam contar o número da besta, que aqueles que têm sabedoria possam fazer tal e tal coisa, que aquele que tem o espírito de certos dons possa fazer tal e tal coisa. Veja você quão imperfeita é a igreja. Apocalipse 13, 18. O que o irmão Brano está querendo dizer aqui de Apocalipse 13, 18? Isso que ele já falou aqui, irmãos, ó. Apocalipse 13, 18, onde está escrito assim: aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então aí está, irmãos, a falsa igreja, aquela besta que subiu do mar. Por que é falado besta que subiu do mar? O que é este mar? Este mar é um símbolo, irmãos, um símbolo do povo, o mar. O mar é imenso. Então, aquele povo imenso que sustenta a obra aqui na terra desta falsa igreja, dando seus dinheiros e seus dízimos. Entenderam, irmãos, para sustentar esta falsa obra. E aqui, a nossa obra pequena, né, da outra porção agora, ela não tem ninguém que sustente, irmãos. Estou levando esta obra aqui praticamente sozinho e firmado naquilo que Deus tem me dado. Um pouco de coragem para falar estas palavras, que certamente poderão me levar à morte, porque vocês sabem que quem fala a verdade sobre estas coisas
é um perseguido da falsa igreja, que pelas costas você sabe o que pode acontecer comigo. Então, por isso, é mais um motivo, meus irmãos, que Deus tem trabalhado desde quando eu ainda era criança e até os dias de hoje, aonde eu aqui também fiquei longe da minha família, ou, digamos assim, uma suposta família que eu tive aqui na Terra, mas que era da vontade de Deus que eu ficasse separado deles, ficasse sozinho, para suportar sozinho estas cargas que agora tenho que enfrentar daqui para frente, de falar a verdade da palavra para vocês, porque tem que ser alguém forte, que suporte as afrontas que as pessoas fazem e as calúnias que lançam sobre nós, mentiras que dizem sobre nós para tentar sufocar a mensagem que nós pregamos, a mensagem da outra porção, algo sobrenatural de Deus. Não tenho dinheiro nenhum para me sustentar, levar adiante a obra. Estou levando, conforme o Senhor Jesus Cristo mesmo, Ele, o Espírito Santo me guiando, está dizendo. Ele disse, apenas pregue, continue pregando, deixe de zombarem, falarem o que quiserem, o resto é comigo. Então, se alguém foi tocado por esta mensagem hoje, alguém que crê na verdade da palavra, e crê que esta verdade está vindo ao mundo agora como última parte e porção para esta hora que estamos vivendo, quiserem contribuir comigo, lá no meu Facebook está a conta do meu banco, chamado Banrisul, quiserem ajudar ali com alguma quantia, dizimar para esta obra, para que você também receba as bênçãos do dízimo sobre você, porque tem as promessas daquele que dizima para a obra de Deus, então Deus também abençoa a pessoa no dízimo e nas ofertas que são dadas a esta pessoa que está pregando a verdade neste dia. E nós temos que levar esta fé adiante até que nós concluamos então ali ao arrebatamento da Igreja de Cristo, onde as igrejas evangélicas pregam que é um arrebatamento mundial, um será tirado de uma igreja, outro de outra igreja, outro de outra igreja, outro de outra igreja, e não é assim, meus irmãos. O preparo do arrebatamento é um povo preparado e que Deus mesmo prepara esse povo, e eles serão ajuntados no final, um pequeno grupinho que sobrar de tantas estas coisas que vão acontecendo e chacoalhando a noiva, ou a suposta noiva, para sobrar os verdadeiros que serão a verdadeira família Branham deste dia, a esposa do Senhor Jesus Cristo, com o caráter dele, o qual ele virá arrebatar, juntamente com os mortos que ressuscitarão naquele dia. E assim encerro, então, esta mensagem para vocês, e que possa ter ajudado aos irmãos que ouviram esta pregação, a abrirem seus entendimentos e verem que nós estamos hoje passando por falsos ungidos e falsos pregadores, até mesmo na internet, pregando o Evangelho de Cristo sem ter chamado para fazê-lo. Eles estão pregando, mas são falsos ungidos. Eles podem pregar a mensagem de Branham, mas são falsos ungidos, assim como a própria igreja falsa, ela fala de Jesus, mas também fala de Maria. Ela fala de Jesus, mas ela manda nós acender velas, manda o povo acender velas e rezar para Nossa Senhora, e rezar para aqueles santos que são estatuetas lá, São Francisco, Santo Antônio, São Jorge e Santa São não sei da onde, tem tantas Marias, Santa Maria não sei do que, Maria das Dores e Maria dos Remédios e Maria não sei do que. Qual delas é a mãe de Cristo? Nenhuma, meus irmãos. A mãe do Senhor Jesus Cristo está na sexta dimensão, descansando e aguardando nós, os santos que seremos levados nas nuvens com o Senhor, que Ele virá buscar naquele dia. Então estaremos todos lá com Ele, nas bodas, e nós veremos a verdadeira Maria, o verdadeiro Abraão, o Isaque, o Jacó, e todos os profetas do Antigo Testamento, e todos aqueles que partiram, e Paulo, e ali veremos Pedro e João, todos estaremos juntos naquelas bodas, meus irmãos. Será uma festa que é da noiva
para ver todos nós lá na glória, na sexta dimensão, com o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e sua família. Vamos encerrar com uma oração. Pai Celestial, que esta mensagem possa ter tocado o coração desses meus irmãos e irmãs que me assistem, evangélicos, espíritas, católicos, sejam o que forem, meus irmãos. Se foram tocados, que vocês possam ter a última chance de se achegar ao Evangelho de Cristo, saírem das denominações erradas que vocês estão, reconhecerem que vocês até hoje estavam num evangelho errado, vivendo erradamente a vida, assim, desta maneira que estava. Mas vocês já chegaram a uma pregação que está chamando vocês de volta, chamando vocês para virem a Cristo Jesus, o verdadeiro, e receberem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos erros, e assim sermos todos arrebatados com o Senhor nos ares naquele dia.